Olá, amadas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. Que alegria ter você aqui, né, para mais uma conversa. E neste vídeo de hoje eu irei partilhar, né, da palavra com vocês. E eu espero muito que esta palavra ela traga algo novo da parte do Senhor para a tua vida, que essa palavra ela fale ao seu coração, tá bom? Hoje é domingo, eu irei fazer meu devocional daqui a pouquinho. É no horário da manhã, acabei de tomar meu cafezinho da manhã, tô até com minha xícara aqui. E geralmente eu não costumo gravar vídeos, né, no domingo, mas hoje meu marido precisou sair para resolver um compromisso e a minha filha está dormindo. Então eu vou aproveitar o silêncio, né, da casa e vou aproveitar esse momento para trazer essa palavra que estava queimando no meu coração e eu não sei se durante a semana eu teria esse tempo, então vou aproveitar essa oportunidade que o Senhor me deu. E espero muito, de verdade, e eu acredito que essa palavra ela vai falar contigo. Bom, essa palavra, amadas, esse mês, na verdade, eu tô lendo o livro de 2 Samuel, né? No mês passado eu li 1 Samuel e esse mês estou lendo 2 Samuel. E o tema do vídeo de hoje é Espere o tempo de Deus. Sim, o tempo de Deus ele é perfeito para as nossas vidas. Muitas das vezes nós não iremos entender, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E o tempo dele é bom para nós, né? A palavra já diz, né, que é um tempo certo para todas as coisas. Então não se aquiete, como que diz, não deixe o teu coração ficar inquieto. Confia no Senhor, tá bom? E eu vou compartilhar dessa palavra, né? Compartilhar um pouco do meu devocional que eu tenho feito esses dias e também irei contar para vocês um pequeno testemunho, né? Um breve resumo de um testemunho que eu vivi sobre esperar no Senhor, sabe? Sobre o tempo de Deus para minha vida. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, como eu mencionei, né? Eu li 1 Samuel no mês passado e tô lendo 2 Samuel esse mês. E aí, nesses livros, né? A gente vê ali o reinado de Saul, mas a gente também vê Davi, né? Tanto a unção de Davi, né? Que foi feita ali através do profeta Samuel, como o tempo que Davi espera para se tornar rei, né? Sobre todo Israel. Gente, Davi esperou 15 anos, em cerca de 15 anos, para se tornar rei de todo Israel, entre ali a unção feita por o profeta Samuel até o reinado sobre todo Israel levou ali em torno de 15 anos para ele se tornar rei. Então imagine aí o tempo da espera de Davi para que a promessa de Deus se cumprisse, né, sobre a vida dele. E ali Davi ele passou por muitos processos. Durante o tempo da espera, Davi continuou servindo, né, cuidando das ovelhas de seu pai, mesmo após a unção. Davi, ele matou, né, Golias, como essa história é bem conhecida, então vocês já devem conhecer. Ele também serviu, né, no palácio ali, quem lembra, né, de quando Saul era atormentado por espíritos da parte de Deus, espíritos maus, quando Davi, ele dedilhava ali, né, sua harpa, o quanto Saul se acalmava, né? Davi também ganhou e perdeu a confiança do rei Saul, né? A gente viu ali quantas vezes Saul perseguiu Davi, quis matar Davi. E também, durante todo esse processo, Davi fortaleceu a confiança em Deus, porque ele sabia quem tinha feito a promessa, e ele sabia que quem tinha feito a promessa era fiel para poder cumprir. Então, se vocês querem conhecer a história de Davi, leiam 1 Samuel, leiam 2 Samuel, que vocês vão conhecer a história desse grande rei, né, que reinou há muito tempo sobre Israel e fez grandes acontecimentos. Bom, falando um pouquinho do resumo do meu testemunho, porque se eu for contar vai ficar muito longo. Nós, muitas das vezes, queremos algo, esperamos algo da parte do Senhor, mas nós queremos que aquilo aconteça de imediato. E quando nós temos a nossa vida diante do Senhor, nós precisamos confiar em Deus.
e saber que aquilo que nós queremos pode ser que não aconteça naquele momento, mas irá acontecer no momento certo. Amadas, eu não estou aqui para ensinar nada para vocês. Eu estou aqui para compartilhar da minha fé, compartilhar do que eu aprendo com o Senhor, e creio que também dessa forma você também vai aprender com o Senhor, sabe? Então aqui leve esse vídeo como uma conversa entre irmãs, uma conversa entre amigas, tá bom? E veja como alguém que quer compartilhar, né, coisas boas, para que você renove sua fé, fortaleça sua fé, tá bom? Bom, e aí, amadas, muitas vezes nós queremos que aquilo que nós queremos no momento aconteça de imediato, e não é assim. Eu me lembro que no final do ano passado, eu trabalhava em uma empresa e eu precisava sair daquela empresa. Já tinha mais de 2 anos que eu trabalhava lá. E eu precisava sair daquela empresa não porque a empresa era ruim, não porque eu queria ir para outra empresa, mas porque eu precisaria me mudar para minha casa própria, eu precisaria me mudar de cidade. E com essa mudança eu não conseguiria mais continuar trabalhando nessa empresa. Pois bem, eu iria viver o meu tão sonhado sonho, né, da minha casa própria, 11 anos aguardando a minha casa própria. Pois bem, o momento chegou. E ali eu cheguei a conversar, né, com uma líder minha e falar sobre que eu precisaria sair da empresa, mas eu não queria pedir as contas, né, porque eu precisaria naquele momento receber o que me era devido, sabe? Precisaria receber todos os direitos que vocês já conhecem, FGTS, né, o tempo de casa, né, férias que já tinha vencido. Eu precisaria também do seguro-desemprego depois, porque quando eu saísse eu precisaria ficar um tempo em casa para mim poder me adaptar à nova cidade, poder organizar minha vida para só depois trabalhar. E aí eu conversei com ela, ela falou que ia conversar com a supervisora. E aí, gente, quando eu cheguei em casa, eu fui orar a Deus, né, a respeito disso. E quando eu finalizei a minha oração, eu senti algo muito forte da parte do Senhor, né, da parte de Deus, na verdade o Espírito Santo me conduzindo a falar no final da minha oração: Deus, essa é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade para a minha vida. Eu confesso que naquele momento eu não entendi, porque muitas vezes a gente acredita que a nossa vontade é a vontade de Deus. E naquele momento eu não entendi o porquê do final dessa oração, que o Espírito Santo ele me conduziu. Mas no final eu entendi e eu vou compartilhar com vocês. E ali no final da oração fui obediente e falei: Deus, essa é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E eu fiquei sem entender, fiquei bem pensativa, até compartilhei com meu esposo sobre isso. E fiquei ali, né, pensando a respeito disso, e aí aguardei um tempo e não obtive uma resposta da empresa, porque eu sei também, né, que não é fácil uma empresa desligar uma pessoa, pagar todos os direitos, então, né, tem um tempo da empresa também, eu compreendo. Mas, amadas, eu estava ansiosa demais para viver esse tempo novo, sabe? Eu pensava: poxa Deus, eu esperei tanto tempo para viver o meu sonho da casa própria e agora eu vou ter que aguardar. Quanto tempo eu vou ter que aguardar? E aí, às vezes a gente faz isso, né? A gente tenta manipular Deus. Gente do céu. E eu mal sabia o que estava por vir. E ali foram se passando os dias, eu fui ficando cansada daquela situação. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu chegava para orar ao Senhor, eu falava: Deus, essa é a minha vontade, é sair daquela empresa, é pedir as minhas contas, é me mudar. Essa é a minha vontade, Senhor. Mas eu não sei, Senhor, qual que é a tua vontade para mim, porque eu imaginava que essa também era a tua vontade, que a tua filha fosse viver o sonho dela, com a família dela. Eu não entendia por que eu tinha que esperar. Então ali aconteceu todo um processo. Eu vi assim a mão do Senhor sobre a minha vida. Por quê, amadas? Passando-se um tempinho, eu fui fazer uns exames de rotina. E aí, naqueles exames, eu percebi que eu estava com uma enfermidade.
E eu confesso aqui pra vocês que foi assim um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas eu estava ciente de que eu tinha um pai e de que ele estava cuidando de mim. E naquele momento que eu recebi aquele diagnóstico, eu precisaria passar por uma cirurgia de emergência. E essa empresa, ela tinha um convênio excelente, muito bom. E eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, para você aguardar e receber algo vindo do SUS, é muito difícil mesmo. A fila de espera é gigantesca. Às vezes você precisa de algo, você espera meses para conseguir. E ali, né, com o plano, eu consegui passar com os melhores especialistas. Eu consegui fazer a minha cirurgia de urgência. E durante todo aquele processo eu entendi, sabe, o porquê que o Senhor não tinha permitido com que eu já tivesse saído da empresa. É porque o Senhor, ele não enxerga só o presente, como nós enxergamos. Ele enxerga o futuro, sabe? Ele vê o que vem adiante. Então, ele já sabia que eu iria precisar fazer essa cirurgia, que eu precisaria passar por esse processo. E ele me fez entender naquele momento. E ao invés de eu ter ali, né, como eu falei, né, eu estava ansiosa, eu estava inquieta. Mas a partir daquele momento, eu decidi me aquietar no Senhor. A minha esperança e a minha confiança, ela foi renovada em Deus. Eu entendi que, independente do que eu queira, independente da minha vontade, independente do meu momento, eu preciso confiar no Senhor. E eu aprendi, gente, em todas as minhas orações, eu sempre falo, Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, se demora algo que eu estou esperando, eu entendo que vai vir no tempo de Deus. E se não vier, tá tudo bem. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo meu pai. A gente não pode esquecer que ele é o nosso pai. Um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que corrige, um pai que vai sim fazer com que a gente aguarde, um pai que às vezes não vai dar o que a gente está pedindo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está descrito nas Escrituras. Esse é o Deus. E aleluias por isso. Então, eu passei, né, por a cirurgia, fiz tudo o que precisava ser feito e glória a Deus por isso. A empresa, ela foi super entendeu aquele momento. As minhas colegas de trabalho foram super acolhedoras. Depois, em outro vídeo, eu posso até contar o que eu passei durante o processo. Mas eu vi o Senhor cuidando de mim nos mínimos detalhes. O Senhor, ele cuidou de mim. Então, e aí, gente, quando passou tudo isso, que eu me recuperei, fiquei ótima de novo, o que aconteceu? A empresa fez o meu desligamento. Sim, gente, e olha só, durante todo esse período, muitas pessoas chegaram e falaram pra mim, Roberta, Roberta, chega atrasado, Roberta, não faz o teu trabalho bem feito para que eles vejam que você queira sair e te mandem embora. Eu falava, não, isso não condiz com o comportamento de uma serva de Deus. Isso não condiz com algo que alguém diz que é filha de Deus. Gente, nós precisamos entender quem nós representamos aqui nessa terra. Nós representamos a Cristo. Então, o nosso comportamento, as nossas falas precisam ser de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos envergonhar o nome de Cristo. E eu falava, não, eu não vou fazer isso. A empresa me deu uma oportunidade única para me prestar o meu trabalho. Desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu dei o meu melhor. E até o último dia eu vou continuar dando o meu melhor. Independente, vai ser feita a vontade de Deus na minha vida. Se for para eles me mandarem embora, eles vão me mandar. Se não for, o Senhor vai me dirigir e eu vou pedir minhas contas e vai dar tudo certo. Mas o meu comportamento e as minhas falas eu não irei mudar. E foi isso que eu fiz, do início ao fim. 2 anos e 3 meses que eu passei lá. E aí, no final, como eu falei, eles me desligaram. Sim, me desligaram, gente. As meninas lá fizeram um chá de casa nova pra mim, eu recebi muito presente.
E Deus foi muito generoso comigo, agiu muito através das pessoas ali para com a minha vida. E eu saí de lá de cabeça erguida, com a certeza de que se eu precisar voltar novamente, as portas estão abertas. E ali eu entendi, né, o tempo de Deus, eu entendi, eu aprendi a confiar no Senhor, eu aprendi a descansar no Senhor. Por muitas vezes durante o processo eu fiquei inquieta, eu fiquei nervosa, eu queria porque queria sair, mas sempre eu ia até o Senhor, falar com o Senhor, sabe? Eu não agia por conta própria, eu ia até o Senhor, desabafava com o Senhor, falava para o Senhor e depois saía do meu momento de oração com a cabeça erguida, confiante de que tudo iria acontecer no tempo de Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje nesse dia. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Se você, amada, está com sua vida diante da presença do Senhor, se você tem uma vida na obediência da palavra, saiba que o que você está passando vai chegar ao fim. E perceba que durante todo esse processo o Senhor tem cuidado de você. E não se esqueça de, durante as suas orações, você falar: Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Deus, que seja feito no teu tempo. E tenha paciência de esperar. Não vai ficar igual uma criança birrenta, esperneando, chorando para que aconteça rápido, que aconteça logo. Vai acontecer no tempo de Deus, que será um tempo perfeito. E na minha vida aconteceu no tempo de Deus e aconteceu no tempo perfeito. E louvado seja o Senhor por isso, né? Ali eu entendi que se eu tivesse saído antes, eu teria ido para o SUS. O que teria sido de mim? O que seria de mim hoje se eu não tivesse aquele convênio, né? Então, como eu falei, o Senhor, ele já sabia o que estaria por vir. E hoje eu estou muito bem. Me mudei para minha casa, vivo o meu sonho e louvado seja o Senhor. Por isso, glória a Deus. E é isso, amada. Então, assim como Davi teve o tempo de espera, nós também passamos pelo nosso tempo de espera. Mas assim como Davi fortaleceu a confiança dele no Senhor, que nós também possamos fortalecer a nossa confiança no nosso Pai. E saber que Ele é quem cuida de nós e que o tempo dele é perfeito e que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero muito que tenha te edificado, tenha renovado a tua fé, a tua esperança. Se você está passando por um processo de espera, confia no Senhor, creia no Senhor e vai vivendo um dia após o outro. Não tenha pressa. Viva um dia após o outro, renova as tuas forças, renova a tua confiança e ore a Deus que o mais Ele fará. Amém? Desejo para você aí um ótimo dia. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas ore por mim, que eu também estou orando por vocês que são inscritos aqui do meu canal. Que Deus fortaleça vocês cada dia mais, que vocês tenham uma vida diante da presença de Deus, tá bom? Aliás, antes de finalizar, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, deixa um coraçãozinho branco para mim saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Para agora o vídeo e deixa o coraçãozinho branco no comentário, por favor. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!